Bom dia, nós estamos hoje aqui para falar sobre a lição 8, né, da nossa revista Tito, e se intitula Obediência. Então, a lição, ela coloca a obediência como um imperativo categórico, porque se nós somos obedientes, nós estamos sob autoridade, sob a sujeição e não devemos apresentar resistência, não é isso? Precisamos então ter humildade e ceder nossa vontade em prol ao próximo. Nós lemos Filipenses 2,8, onde diz: Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, que foi o nosso Jesus Cristo, né? E vamos iniciar a lição nos perguntando: será que Deus, Jesus e o Espírito Santo possuem em nós crédito quanto ao trabalho que realizamos em seu reino aqui na terra? Vamos pensar nisso, não é? Como eram os escravos em Creta, né? Eles talvez não fossem, por serem escravos, eles já tinham que se assujeitar. Mas, pelo que a gente lê, eles também eram bem desobedientes. Mas nós precisamos devotar à Trindade honradez e fidelidade. E assim nós vamos poder carregar de forma evidente as características e as qualidades necessárias, né, para sermos servos obedientes. Nós podemos ler em Êxodo 19, 5 e 6. Eu vou pedir que vocês leiam, né, são 2 textos longos, e eu peço que vocês leiam, estudem, né, nas suas casas. A obediência é a base sustentadora, é o alicerce do caráter do homem servo, né? Então, já em Creta, o pastor Paulo, ele mencionou, né, para Tito, né, que ele deveria ter essa postura imutável diante de Deus, né? E ao enviar-lhe a Creta, ele ressaltou que Deus era um Deus verdadeiro e um Deus livre de todo engano. Então, prestemos atenção nisso, né? Porque nós vivemos hoje num mundo onde a gente só tem enganos, né? A gente tem que realmente ficar muito atento. Então, nós fomos também criados à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, hoje, o Espírito Santo, ele nos revela que o nosso caráter cristão, ele engloba a recomendação, né, do próprio Deus. Então, vamos ler Zacarias 8,16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Então, esse é o nosso, vamos dizer assim, a nossa meta na nossa vida, né? Falar a verdade. Diante de tantas mentiras, né, que nós estamos diante, é difícil, mas não é impossível, porque Deus está sempre no controle das nossas vidas. Salomão, ele dizia que um caráter sustentado na palavra é a vontade de Deus. Enquanto o desobediente, né, a gente vê isso e acho que é em Provérbios, né? Enquanto o desobediente, mentiroso, por apenas um momento, né? Nós vemos em Provérbios. Daí praticarmos de forma dedicada e atenta a orientação divina nas nossas vidas, que nós vamos então poder conseguir não mentir, né? Porque às vezes nós somos às vezes envolvidos com a mentira. Por mais que nós não queiramos mentir, nos envolvem com a mentira. Precisamos lutar contra isso. Vamos ler em Romanos 6, né? 2 versículos, mas seria importante que vocês lessem Romanos 6. Mas vamos destacar o versículo 17. Mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes obedecer de coração à forma de doutrina o que fostes entregues. E também o 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Nos foi dado a graça de Deus em nossas vidas, né? Então, voltando aqui, nós vamos ver o seguinte, que
a obediência, ela vai produzir harmonia, alegria, satisfação. Mas como nós vamos satisfazer a Deus? Como nós devemos nos comportar para agradá-lo? Nós devemos estar todo momento perguntando a nós mesmos isso, para que nós possamos continuar, porque a gente pede a Deus, a gente sente que Deus cuida de nós, mas precisamos agradá-lo também, né? Então, o homem que obedece, que teme a Deus, que tem respeito, né? Ele o reverencia, né? Então, é tudo isso que Deus se agrada, de reverência, né? Que tenhamos temor a Ele. Em Creta, o pastor Paulo já dizia que os membros deveriam ter temperança, não é isso? Nós já até estudamos sobre isso. Serem respeitáveis, serem sensatos, não é? Sadios na fé e ter constância. Então, tudo isso é muito importante. Temos uma natureza pecaminosa, não temos? Portanto, nós somos o quê? Desobedientes. O que a gente faz no dia a dia? A gente luta todo o tempo. A nossa vida pelo menos a minha é assim, eu imagino que a de vocês também, diariamente nós estamos lutando, é uma batalha espiritual. Precisamos ser vitoriosos, precisamos nos apropriar da vitória em tudo que nós, em todos os caminhos que nós percorremos, não é? Então, quando já iniciamos na igreja, desde a infância, o que acontece? As primeiras lições, né, então vocês sabem, alguns sabem, né, que eu já trabalhei com crianças na igreja do Encantado, na Congregação Evangélica Universal do Encantado, e sempre as lições eram sobre o quê? Sobre a obediência. E todas as histórias de muita desobediência, então sempre aquela luta do povo de Deus, né, ter que obedecer para poder vamos dizer assim, agradar a Deus e passar por todos aqueles problemas. Não é diferente hoje, né? Hoje nós também vivemos isso. Então, a desobediência, ela trouxe muitos danos, né? E traz até hoje na vida de muitas pessoas. Estamos carentes de crentes, né, que estejam com saúde espiritual, né, que queiram realmente ser dignos do reino de Deus. Então, você poder ser digno do reino de Deus, você precisa viver uma vida de oração, uma vida temente a Deus, uma vida onde você possa estar sempre se apropriando de toda a bênção que você recebe. Agora, a necessidade que a igreja também se submeta à sã doutrina. As palavras que nós devemos enunciar sempre devem ter uma base bíblica, né? E o que também é importante é que nós não devemos ficar presos ao achismo. Eu vou falar até aconteceu hoje, de eu falar assim, se vocês prestarem atenção no vídeo. Eu acho que é no provérbio, não, eu não acho, é em provérbios, entendeu? A gente não pode falar, então a gente fala isso. É tão corriqueiro que hoje eu me vi, né? Eu que estou falando para vocês, eu me vi falando eu acho. Né? Nem quis corrigir, porque para colocar isso para vocês, que é do humano, né? Acontece da gente sempre falar da nossa vontade todo o tempo. Agora, o tremor, tanto como o temor, né? Não quer dizer que é medo, tá? É característica da obediência. Devemos temer, né? E tremer, né? Também, porque o tremer seria o quê? Desenvolver a consciência de não covardia diante da grande tarefa de ser testemunha de Cristo. Então, nós temos que ser o quê? Ousados. Nós temos que ousar. E muitas vezes nós o quê? Nós evitamos ou nós deixamos passar. Então, vamos pensar nisso, né, irmãos? Então, essa nossa tarefa de ser testemunho de Cristo e também do seu evangelho todo o tempo. Porque isso vai ter o quê? O sentido de dignidade, né? De carinho, né? De excelência com Deus, né? E aí nós vamos desempenhar a nossa vocação que nos é dada, né? Pode ser de ensino,
pode ser no louvor, a nossa vocação, evangelismo, oração, quer dizer, cada um é vocacionado, e essa vocação precisa ser colocada diante de Deus. A obediência vai nos fazer causar diferença. Então, quando causamos diferença nesse mundo caído, nós vamos viver com paz na nossa vida. Nós pode estar tudo acontecendo ao nosso lado, né? Estamos passando pela Covid, tanta tristeza, não é? Mas Deus nos dá paz, essa paz interior que só tem quem busca Deus, quem tem Deus no seu coração. Então, o pastor Paulo já escreveu aos irmãos em Filipe, ensinando que a obediência produz no servo obediente o quê? Sinceridade, irrepreensibilidade e eu diria também fidelidade, que é o próximo tema da lição, não é? Da lição que é a lição 9. Então, a obediência vai nos levar a andar na luz. A gente vai refletir essa luz. A gente vai mostrar ao outro que não estamos mais nas trevas, que somos luz. Então, o que seria ser obediente? Seria algo que não... Seria se sentir, vamos dizer assim, desejoso de obedecer. Nós não devemos deixar que isso seja obrigação nossa. Não é obrigação, precisa ser desejo. Deus, Jesus, né, o Espírito Santo, ele nos revela que é vontade dele que nós possamos obedecer a Deus, obedecer os caminhos dele, né? Então não seria algo imposto, algo que nos constrangesse, algo que nos desse medo. Não poderia, porque quando nós somos servos obedientes, nós seremos o quê? Seremos pessoas que vamos sentir no ato de obedecer o nosso caráter renovado, o nosso caráter, vamos dizer assim, vão nos ver, né? Vão ver em nós, desculpe, irmãos, vão ver em nós que nós temos um bom caráter, né? Agora, olha, quantas coisas estão acontecendo, né? E a gente fica triste a saber que muitas pessoas dizem, mas aquele ali é crente, entendeu? Aquele ali segue a Jesus. Será que segue a Jesus? Não é? Nós não podemos julgar, o juízo está com Deus, no juízo final ele vai... Mas de alguma forma nos entristece, né? Os maus testemunhos. Então, um bom testemunho nosso é primordial. Então, assim, o nosso caráter vai estar alicerçado e sustentado, né, no conhecimento da palavra e vai resultar o nosso crescimento espiritual. À medida que a gente vá cada vez mais trabalhando na nossa vida, modificando o nosso comportamento, nos transformando, né, e restaurando a nossa alma. Então, vamos agora ler Tiago 1:25, onde nós lemos assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, finalizamos com uma oração. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos guarde, que nos livre de todo o mal e que perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.